noite. O Gazeta Esportiva desta segunda-feira começa falando do Santos, que após o empate de ontem por 0-0 contra a Chapecoense em Santa Catarina, demitiu nessa tarde Jair Ventura do comando do clube. Após 39 jogos no time, o treinador não resistiu à pressão da torcida pelos maus resultados recentes. O Peixe vai mal na tabela do Brasileirão, com 15 pontos ganhos em 13 partidas disputadas. Os números de Jair no clube durante essa temporada também não são muito animadores. 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, chegando ao número de 44,4% de aproveitamento em quase 7 meses de trabalho. Celso e Flávio, boa noite. O que vocês acharam dessa demissão? Boa noite, Paulinha. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É mais uma vez os dirigentes se mostram acovardados e oferecem uma cabeça para a torcida, quando na verdade o maior culpado, ou os maiores culpados, são eles mesmos. Simples assim. Claro, reconheço que o Jair Ventura não conseguiu repetir no Santos o que ele fez no Botafogo, que era talvez mais limitado ainda que esse Santos. Mas a diretoria do Santos também pecou. O Santos perdeu jogadores importantes, ou por contusão, ou porque foram embora. Não fez a reposição à altura. E aí faz todo um trabalho durante a Copa do Mundo, né? Um treinamento. 2 jogos apenas depois desse treinamento. Contrata pelo menos 2 reforços e manda o treinador embora antes mesmo dele aproveitar os reforços. É muito injusto. É injusto e mostra uma incompetência gigantesca. Por quê? Se não confiava no trabalho do Jair Ventura, mandasse embora antes da Copa do Mundo. Contrata um treinador para aproveitar essa pré-temporada, né? Ou essa intertemporada. Sabe, o que mostra a burrice. Desculpa o termo, mas é uma burrice. Mostra muita incompetência, gente que age pela emoção e não pela razão. E olha que o presidente do Santos veio posando tudo. Tudo bem, eu sei que tem um comitê gestor, mas que tem pulso, argumenta. E não faz isso que faz com o Jair. Estou errado, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, para mim é o seguinte, o Jair, ele não é que ele não devia ser demitido, ele não devia ser contratado. Porque ele não tem... O Santos, ele sempre apregou. O Santos é um dos pouquíssimos times no Brasil que tem uma identidade de futebol. O Santos não fala, nós temos o DNA ofensivo. Não é o discurso do Santos, e é verdade. Claro. Se você for olhar bem, é um time que tem cara de ataque. Né? Desde aquele time monstruoso do Santos dos anos 50, depois veio o Pelé, e sempre, Juari, João Paulo, depois veio o time do Robinho e do Diego... Depois veio o time do Neymar. O Santos ele tem marca de ser um time ofensivo. Qual é a marca do estilo de jogo, do jeito de trabalhar do Jair Ventura? Ele pegou um time do Botafogo, fechadinho, e jogou de maneira reativa. Eu não estou julgando o sistema de jogo, tá? Eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior. Claro que eu prefiro um time ofensivo, mas isso não é aqui, não está em julgamento. O Jair Ventura é incompetente porque ele gosta de jogar assim? Não. A França foi campeã jogando assim. Achei uma porcaria, achei ruim pro futebol. Mas ela foi campeã jogando assim. Portanto, dá para ser uma coisa eficiente. O Simeone é um ídolo mundial jogando assim, é uma maneira de ser. Só tem um pequeno Mourinho problema. Não é diferente. O Atlético de Madrid tem uma cara de jogar assim. O Santos tem o DNA ofensivo. Ou seja, o Simeone nunca vai ser técnico do Barcelona. Porque o Barcelona é um time ofensivo. É um time que gosta de trabalhar com a bola. E também, a menos que o Atlético de Madrid queira mudar a identidade dele, isso pode acontecer, o Guardiola jamais será técnico do Atlético de Madrid. O Jair Ventura, ele gosta de jogar de maneira reativa, ele espera e contra-ataca. E o time com DNA ofensivo contrata um treinador que espera e contra-ataca. Ou seja, queimou a luz e você contratou um encanador. Pois é. Ou seja, burrice total, incompetência total, e duvido que essa gente que fez esse tipo de julgamento saiba o que quer. Provavelmente eles vão algum nome conhecido no meio para fechar a incompetência deles. Vão deixar uma cabeça presa. Eu quero que tenha uma dentro do Santos sem DNA ofensivo, então tem que trazer um treinador que tenha cabeça para fazer DNA ofensivo. E deixa o cara trabalhar. E agora há pouco, o presidente José Carlos Pérez e o executivo de futebol do clube, Ricardo Gomes, falaram sobre a decisão de mandar embora Jair Ventura. Na vida tudo tem um ciclo. E às vezes o ciclo ele é longo e às vezes ele é um pouco mais curto. No Campeonato Brasileiro o time não engrenou. Houve uma vitória contra o Fluminense, que o time foi bem, venceu. E a nossa expectativa era muito grande no retorno dessas competições, no retorno do Campeonato Brasileiro.
que seria uma retomada. Percebemos que o time não engrenou e chegamos à conclusão em fazer essa modificação. Essa decisão foi minha, mas eu queria que entendesse o seguinte: eu tentei de todas as formas segurar o Jair Ventura, que é jovem, tem um futuro muito grande, pelo maior tempo possível aqui no Santos Futebol Clube. Só que chegou um momento em que nós nos deparamos com uma decisão. Ou paramos agora ou vamos enfrentar mais turbulência pela frente. E eu tive que rever os meus conceitos, etc., que o momento era de mudança. Então, por isso, nós decidimos pela não permanência do Jair, ressaltando novamente um profissional que tem um futuro muito grande no futebol, mas que o momento, o futebol é cíclico e exige resultados. Tem alguns favoritos para isso, já definido, Abel Braga, outros nomes, como Cuca também, já se falaram até em Vanderlei Luxemburgo. Vocês têm já algum definido? Não há nenhum nome, nós estamos montando uma lista agora há pouco, a gente começou a montar, né? E com certeza será escolhido aquele que mais vai se adequar neste momento, que é a adaptação mais rápida e que possa chegar já conhecendo bem o futebol brasileiro. É verdade que tem uma tendência aí de treinadores estrangeiros, mas não. Eu tenho 2 nomes começou isso hoje no início da tarde, mas claro que eu não vou citar. São todos os 2 brasileiros. Você citou vários que podem assumir qualquer time em qualquer lugar do mundo. E tivemos aqui esse confronto entre treinadores estrangeiros e brasileiros. Isso não vai. O que vale a pena é você encontrar um treinador com identidade, que corresponda aos anseios da torcida do Santos e que fique por muito tempo. E a gente quer saber a opinião de você aí de casa. Você acha justa a demissão de Jair Ventura do Santos? Sim ou não? Dê a sua participação votando lá no site gazetesportiva.com. Não. Sim ou não? Não achei justa, não. Se tivesse se demitido, tinha que ter demitido. Antes. Mesmo depois de vencer o Fluminense, antes da Copa do Mundo, contratar um outro treinador para fazer a intertemporada e aproveitar melhor a equipe do Santos e os reforços. Não, agiu de maneira intempestiva. Ou seja, é mais do mesmo. Mudam-se os dirigentes, mas a filosofia permanece a mesma. Falta justamente conhecimento, Flávio. A contratação foi burra, eu não sei como responder isso. Você trouxe o encanador para arrumar a parte elétrica e ele não arrumou a parte elétrica. Aí ele sai, é justo ou injusto? Não, mas como é que você contrata um encanador para errou? Manda antes embora, né? Não agora. Então, mas não, total. Agora, quando eles falam em identidade, o Ricardo fala, qual é a identidade? Fala. Eu quero ver se eles sabem. O Santos é DNA ofensivo, nós vamos trazer um treinador que tem característica de atacar, que gosta de jogar atacando. Isso é que eu quero ver. Mas identidade, sabe o que é identidade? O cara que pode quebrar mais o nosso galho, deixar a gente mais escondido aqui atrás. Aí não dá, gente. O Santos tem DNA ofensivo, é isso que eu quero ouvir. Voltou a identidade ofensiva? Tá. Então não vai trazer o Elano. Ô Flávio, pois é, isso mostra o desconhecimento do presidente. Eu me lembro que quando ele contratou o Jair Ventura, ele deu uma entrevista até para nós aqui, falou assim, não, a gente vai resgatar o DNA ofensivo do Santos. Com o Jair Ventura. Pois é, foi a pergunta que fizemos. Foi a pergunta que fizemos na ocasião. Traz o pai dele para jogar de ponta direita. Na ocasião. Que era ofensivo. O pai dele era quando jogava, né? Não foi treinador. Não dá, gente. É impossível. Passou, isso já encheu o saco. Esse bando de incompetentes dirigindo o futebol brasileiro. Os caras não sabem a identidade da seleção brasileira. Sabe qual é a identidade da seleção brasileira? O Tite. Agora imagine, o Tite sai. Não vai sair, infelizmente. Parece que ele vai continuar. O Tite sai. Aí você fala assim, vamos trazer o Mano Menezes. É mais ou menos parecido e tal. Mas ele não topa. Aí você traz o Renato Gaúcho, que é completamente diferente. Aí não vem nem Renato, nem Tite e nem Mano por alguma razão. Qual o treinador da seleção brasileira? Qual a linha que você quer? Saiu o Martínez da Bélgica, segue a vida. Saiu o Sulão da Alemanha, segue a vida, porque os caras sabem o que eles querem. Saiu o técnico da Espanha, eles botaram o Luiz Henrique, segue a vida.
É isso, tem que ter uma identidade de jogo. Não tem, ninguém tem. Pois é, e olha, a emoção não faltou ontem no Allianz. Parque no duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. No fim, o gol da vitória de Bruno Henrique ajudou a aliviar a pressão em cima de Roger Machado, que já ouvia muitas reclamações da torcida palmeirense. Olha só. E ali na bobeira, que bobeira do time do Atlético! Gol de Moisés! José Wellison, belo toque. Patrick, o cruzamento, Luan, o toque, gol! Atlético Mineiro. Vamos ver quem vai na cobrança. Partiu Bruno Henrique. E que golaço! Que belíssimo gol na cobrança da falta! Gol do Palmeiras! Aí pintou o levantamento, olha só, o Elias dominou, pode fazer o giro, fez o toque para o Ceará, gol do Atlético Mineiro. E aí pintou o levantamento, Palmeiras ainda acredita, tentou o Davidson de cabeça, a bola vai entrando, gol! Treinar o Palmeiras é muito exigente, é uma responsabilidade muito grande, né, porque é um time que está acostumado sempre a vencer, e o que a gente viu hoje no estádio nada mais é do que talvez a síntese do que tudo que acontece no jogo, né? Por duas vezes está na frente, em dois momentos sofreu um empate, no último minuto do jogo conseguir a vitória, o torcedor impaciente e sobrou até para o treinador à beira do campo. Eu não desejo discutir a relação de amor, né, do torcedor com o time, com os resultados, o que acontece dentro do campo, porque eu sei que isso de uma certa forma é natural e o torcedor vai protestar à medida que ele entenda que as coisas não estejam acontecendo da forma como ele quer. Estou vivendo meu melhor momento, sim, com certeza, tanto de gols, né, de jogos. O Roger está me dando, né, para mim me dando a faixa de capitão, para mim é uma coisa, fico muito honrado com isso e espero representar muito bem, tanto a faixa, mas também representando dentro de campo, jogando, né, ajudando a equipe a sair com a vitória. Já tinha feito 2 gols numa partida só? Já tinha feito, mas fico muito contente de ter feito de novo. Acho que há anos o Palmeiras não fazia um gol de falta. Aliás, fazer gols de falta era uma coisa tão comum no futebol brasileiro, hoje é a coisa mais rara. Tanto que eu fiquei impressionado depois quando eu gritei golaço para uma cobrança de falta. Porque está tão raro alguém acertar o gol na cobrança de falta que você fica embasbacado. Porque tem 2 problemas sérios que a gente tem que respeitar. Por exemplo, a meta, 7,32 por 2,44 e a bola redonda. São fatores que você tem que considerar, entendeu? Lógico, você quer o quê do jogador? Calma, que ele treine. Não seja tão exigente, né? Pô, é apenas 7,32 por 2,44 e a bola é redonda. E outra coisa, é com o pé. Garoto, tá pensando o quê? Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Na verdade, foi a vitória do Bruno Henrique, porque ele salvou o Palmeiras. Definitivamente, o Palmeiras não jogou bem ontem. A torcida já estava impaciente, xingando o Roger de burro, vaiando meio mundo, não poupou ninguém, Felipe Melo, Dudu, todo mundo vaiado. Aí o Bruno Henrique mete um gol de falta e depois com 49 do segundo tempo, Vitor saiu mal do gol também, é verdade, mas saiu. Teve o mérito o Bruno Henrique. Claro. E essa jogada do Juninho, que foi inclusive do Palmeiras, ele falhou 2 vezes, numa resultou o gol. Absurdo o que aconteceu. Foi o melhor momento dele pelo Palmeiras, né?
Não foi? Verdade. Quando ele passou, foi discretíssimo agora. Então, o Palmeiras realmente não foi bem ontem. E você vê como é resultadismo, né? Aí a coisa já começa tranquila. Eu acho que a direção do Palmeiras, ela tem que ter consciência do que está sendo feito. Eu vejo o Roger como um cara extremamente competente, então, eu insisto várias vezes sobre isso. Não vejo ninguém melhor do que o Roger para o Palmeiras no momento. Ele está criando um sistema de jogo e há uma oscilação natural, é assim mesmo que a coisa funciona. Pouco interessa o que a torcida fala, não fala, isso muda. Eu lembrei, sábado, depois nós vamos falar de São Paulo e Corinthians, e eu estava lá no Morumbi ouvindo a torcida gritar pelo Reinaldo e tal. Ele não era uma besta, um incompetente. Chegou em Campinas, na Ponte, quando é a primeira vez, ele chorou com a homenagem da torcida da Ponte. O Casimiro não era uma porcaria. Então, o que a torcida fala, manifestação da torcida, tem que se levar em conta. Não na mínima, conselheiro, essas coisas. Tem que saber o que você está fazendo. Deixa o Roger trabalhar, embora, claro, que a gente espere mais o Palmeiras. Olha, eu tenho uma pergunta para você de casa. Qual o hobby do seu... Agora o assunto é o clássico paulista que agitou a rodada no final de semana do Brasileirão. Com a presença de quase 59 mil torcedores, o São Paulo venceu o Corinthians por 3-1 em jogo que teve como destaque o lateral esquerdo Reinaldo, que você estava comentando, que virou atacante e marcou 2 gols. Veja na narração de Osmar Garrafa. Escanteio batido lá pra dentro, toque de cabeça e o gol! São Paulo! Anderson Martins na rede! Olha só, saiu o Cássio, vai Reinaldo pra fazer, Reinaldo, Henrique tirou, Reinaldo com a sobra, bateu, na trave, entrou, é gol! Gol do São Paulo! Reinaldo na rede! De novo, Nenê, agora bateu aberto, cortou Jonatas. Militão, Reinaldo, ele bate, Reinaldo bateu, é gol! Gol do São Paulo! Cássio aceitou, Reinaldo na rede! Romero, Jadson. A bola pro Jonatas, dominou, olha o toque, olha o gol! Gol do Corinthians! Jonatas, na marca de 45. São Paulo 3, Jonatas na rede, Corinthians 1. Dá para dizer nesse momento, São Paulo briga pelo título do Campeonato Nacional, é o candidato, é um dos candidatos? Não me gusta falar ni de candidato, ni de favorito, ni de nada disso. Se você vê agora na Copa do Mundo, quantos favoritos, quantos candidatos ficaram fora, que Alemanha, que Espanha, que Argentina, por um foram ficando fora, e eram todos favoritos. Então, eu não prefiro não falar isso. O quanto, de repente, te preocupa para você poder realizar um trabalho a longo prazo com a cultura que existe hoje no futebol, que o treinador depende de resultado e todos os problemas que você tem para armar uma equipe? Realmente um trabalho facilita a continuidade, o desenvolvimento, né, a afirmação desse trabalho com bons resultados. É claro que a gente tem que, como eu falei nas perguntas, né, tem que se adaptar, tem que se reinventar a equipe, reinventar as nossas ideias, sem ferir muito aquilo que a gente já colocou como padrão. Quem é reserva teve os mesmos treinamentos de quem era titular. Então a gente tem que ter esse senso de que os resultados são importantes e a gente vai ter que ir em busca deles. Corinthians, a direção composta por você liderando, terá paciência com o trabalho dos Osmar Loss? Com certeza, apesar de vocês não quiserem. Você mesmo disse que você assumiu o Corinthians para sanear. Não dá para fazer loucuras como outros presidentes fizeram. É por aí. Você quer que o Corinthians pague a conta ou não pague a conta? Isso faz parte. Se eu contrato jogador de 10 milhões, 15 milhões, daqui a um ano vocês vão falar, tá vendo? Também gastou um monte de dinheiro. Então é difícil. É difícil repor, né, André? É difícil repor sempre. Nós perdemos já vários jogadores e repomos. É só ter paciência. Estamos olhando o mercado, nunca paramos de olhar o mercado. O Corinthians não deixou de olhar agora. Contratar, vamos esperar o que aparece.
O Andrés está me parecendo muito reativo, Flávio, muito impaciente, até sem paciência para responder. Agressivo um pouco. Mas a situação do Corinthians, ela é preocupante. Tudo bem, preocupante no momento. Não pode esquecer que ele foi campeão já esse ano, foi campeão brasileiro ano passado. Nos últimos anos só não foi campeão, nos últimos 8, só não foi campeão em 2010, 2014 e 2016. Quer dizer, 3 em 8 anos. Quer dizer, ele ganhou títulos importantes, Mundial, Libertadores, Brasileiro. Mas no momento ele é preocupante, porque o time perde o Rodriguinho, que é o principal artilheiro do time, o homem de maior criatividade no meio. Ele perde o René Júnior hoje, vai ter mais detalhes mais para frente, por ligamento cruzado. Enfim, e não tem reposição à altura. Por outro lado, a gente vê um São Paulo, Flávio, que está brigando pelo título e quem se deu melhor na rodada até agora foi o São Paulo, porque venceu e venceu de maneira convincente. Eu, sinceramente, não acreditava que o Aguirre fosse... Não duvidava da competência dele, mas fosse capaz de produzir um São Paulo tão competitivo. E foi. Ou está sendo. Inclusive, ele venceu o líder, né? Sim. Na casa dele. O time de São Paulo realmente surpreende. A postura de jogo do Aguirre é uma postura daquelas que eu não gosto, né? Defensivo de contra-ataque, mas nesse jogo com o Corinthians foi um vareio. Ele foi ofensivo, defensivo, deitou. Foi jogo de um time só. Então, São Paulo vive o melhor momento dos últimos tempos. Parabéns ao Diego Lugano pela opção. E deu certo. Então, já deu certo. Não estou dizendo que São Paulo será campeão, mas já deu certo. Já mostrou, né? São Paulo não vai brigar para não cair. Foi melhor que os últimos anos. Exatamente. Então, tudo bem, foi uma boa escolha do Diego Lugano. Com relação ao Corinthians, é a mesma história dos outros. O Corinthians tem 25 milhões de torcedores, uma coisa que vale. Né? Por aí, 25, 30, sei lá. Quase 30 milhões. O Palmeiras tem 20, o São Paulo tem 21, sei lá, não sei direito. Mas e esse dinheiro não volta para o clube. Os clubes vivem sem dinheiro, vendem jogadores para caramba e nunca tem dinheiro, é um ciclo vicioso. Então, sabe, quando está ganhando, passa batido. E quando perde, aparece esse tipo de situação. Qualquer jogador do futebol brasileiro é vendável para qualquer lugar do mundo, porque o futebol brasileiro não tem estrutura nenhuma, é tudo feito na base do empirismo, é tudo de qualquer jeito. E tem o calendário trocado. É aí que é outra coisa absurda, vergonhosa, porque há uma pendência terrível, depende totalmente da televisão, e a televisão olha o lado dela e está tudo ok. Mas está tudo torto, está perdendo agora jogador para Egito, para Arábia, para China, até porque o grande jogador, os grandes jogadores do Brasil, a não ser que sejam muito jovens, não tem espaço na Europa. Então é assim, é tudo errado, é mal feito, o produto é mal usado. E aí acontece isso. Se você investe aqui, produz algo de qualidade, contrata jogadores em vez de vender para um mercado como o Egito, vai ser muito mais interessante o futebol brasileiro. E o jogador vai querer ficar, claro. Muito bem. E olha, ontem, no Mesa Redonda, teve o fim da aposta entre Vampeta e Miller, que era baseado justamente no resultado do clássico. O Corinthians perdeu e o Vampeta teve que cantar o hino São Paulino. Olha como foi. Eu não acredito nisso. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és grande, tu és forte, entre os fortes é o primeiro. Tu és grande, entre os grandes é o primeiro. Ó tricolor, você gosta, né? Clube bem amado, a sua história vem do passado. Pronto, tá bom não? Tá bom. Tá bom. Chupa, Vampeta. Garoto. Ó, quero deixar bem claro. Vingança plena. Você ganhar e você perder. Tem uma camisa toda autografada, vou pegar com o Alessandro. Isso aí, nós vamos marcar, falei já com a Marilena, o Flávio Padovan. Eu vou levar do tricolor. Vai levar? Vamos, vocês vão os dois? Vamos, vamos, junto. Vamos, Vanderlei. Vou Fernando, pegar... se você estiver em São Paulo, você vai com a gente, na Cruz Verde? Eu vou pegar uma camisa toda autografada de todos os jogadores do Corinthians. Ó, eu já vou marcar essa semana com a Marilena, nós vamos Cruz Verde aqui na Diogo de Faria, se que puder colaborar. É uma casa de assistência a crianças com paralisia cerebral. E eles estão precisando muito de apoio. Tem um leitinho que eles tomam, que você não consegue... Eles nem conseguem tomar esse leite, às vezes não conseguem nem sugar. Então precisa muito de ajuda.
Isso aqui é uma brincadeira. No dia 9 de agosto nós vamos fazer aquele evento lá na pizzaria do Juninho. Nós vamos ser garçons lá. Esse ano eu vou. Também. O dinheiro vai ser arrecadado para Cruzeiro, é uma coisa muito legal. E os dois vão lá, vai ser um momento bacana. Tem muitos meninos que também podem nos receber. Então vai ser muito legal. E aposta, a brincadeira é legal, mas o mais importante é ajudar, e se você puder ajudar, a Cruz Verde. Vai nessa, que é muito legal, ajude como você puder. O mais importante foi a repercussão espetacular do Mesa Redonda de ontem. Um negócio impressionante, o próprio Vampeta está muito impressionado com a repercussão disso tudo. Uma coisa muito legal, uma coisa que faz bem para o futebol. E uma coisa que vem de ex-atletas, né? Porque são esperados de hoje, primeiro que ninguém sabe quem eles são. Se eles andarem pela rua, ninguém sabe quem é. E segundo, que não tem esse tipo de coragem, né? Imagina se um jogador de um time, sei lá, do Palmeiras cantaria o hino do Corinthians, um jogador de São Paulo cantaria o hino do Santos. Chance zero. Tudo, né? Tudo mimimi, tudo jogadorzinho de condomínio e tal. E claro que quando eles pararem de jogar futebol, eles vão ficar no esquecimento, vão cair no passado. Mas aí é outro nível, né? Aí nós estamos falando de campeão do mundo, estamos falando de Vampeta, estamos falando de Miller. Parabéns aos dois, foi sensacional e a Cruzeiro agradece muito. Parabéns ao Vampeta, mas ele errou umas partezinhas, vai ter que cantar de novo. Isso você também não ia querer que ele cantasse bem, né? Aí já não dá, né? Olha, mais 7 partidas movimentaram a 14ª rodada do Brasileirão. Não dá, né? Olha, mais 7 partidas movimentaram a 14ª rodada do Brasileirão, que vai ser encerrada daqui a pouquinho, às 8 horas, com o Internacional e Ceará no Beira-Rio. Apenas um jogo terminou em 0-0 e foi no confronto entre Chapecoense e Santos na Arena Condá. Veja os gols dos outros jogos. No Maracanã, o Flamengo precisou de apenas 7 minutos para vencer o Botafogo. Matheus Sávio fez o primeiro com esse golaço, pedalada para cima de Luiz Ricardo e bola por cobertura, 1-0. Na sequência, o próprio Matheus Sávio cruzou na área e depois da bola espirrada, Lucas Paquetá chegou batendo para definir o resultado. 2-0 e liderança garantida ao Flamengo. Em São Januário, o Vasco conseguiu uma boa vitória para cima do Grêmio. Andrés Rios dividiu a bola com Jeromel na área e ela encobriu o goleiro Marcelo Groi. E ficou nisso, 1-0 Vasco. No clássico estadual, o Bahia venceu o Vitória na Fonte Nova e fez o primeiro com Zé Rafael. Vinícius ampliou a vantagem aproveitando o rebote do pênalti que ele mesmo bateu. No segundo tempo, o zagueiro Thiago recebeu em posição legal e fez o terceiro. E tinha mais, Gilberto completou o cruzamento da esquerda e acabou com qualquer chance de virada para o Vitória. Lucas ainda descontou, mas nada que atrapalhasse a goleada do Bahia, 4-1. O Fluminense visitou o Sport na Ilha do Retiro e saiu na frente com o garoto Pedro, 1-0. 2 minutos depois, Gabriel aproveitou o rebote de Júlio César e deixou tudo igual. Só que aos 39 do segundo tempo, Pedro completou de letra o passe da direita e deu a vitória ao Flu, 2-1. O Paraná recebeu o América Mineiro e conseguiu os 3 pontos graças a este gol de Rodolfo, aos 14 do primeiro tempo, 1-0. No Mineirão, o Atlético Paranaense fez 1-0 sobre o Cruzeiro com Guilherme de pênalti. O empate veio apenas na etapa final. Arrascaeta apareceu no meio da defesa e tocou de cabeça no cantinho. A 10 minutos do fim, Barcos completou o cruzamento de Robinho e fez o primeiro dele com a camisa da Raposa. E ficou nisso. Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 1. Vamos ver então como está a classificação do Brasileirão. Vamos lá. O Flamengo segue na liderança com 30 pontos. O São Paulo está em segundo com 29. O Cruzeiro é o terceiro colocado com 24. Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional e Grêmio têm 23. O Corinthians está na 8ª posição com 19 pontos. Vasco e Sport também tem 19. O Fluminense está na 11ª colocação com 18. Botafogo tem 17. Bahia, Chapecoense, 16. O Santos é o 15º com 15 pontos. O Vitória também tem 15. E na zona de rebaixamento estão América Mineiro com 14, Paraná com 13, Atlético Paranaense 10 e o Ceará é o último colocado com 8 pontos. Bom, e a família Neymar segue colecionando polêmicas. No último final de semana, o pai do craque brasileiro ficou revoltado com a repórter Camila Matoso, jornalista da Folha de São Paulo. A pergunta era só apenas sobre se o empresário teria feito uma festa em Sochi, no hotel da seleção brasileira, após o empate contra a Suíça.
E veja só como foi a conversa. Você não tem meu telefone. Tudo bem, os telefones as pessoas conseguem uns dos outros. Você é não assim. tem direito. Eu estou salvando o seu telefone aqui e eu vou tomar as devidas providências. Viu? Tudo bem, a pergunta foi feita. Você fez ou não fez a festa? Só essa a pergunta. A gente está apurando a matéria. Não vai nem, eu não sei nem se vai ser publicada. É só uma pergunta. É simples assim. Oi? Tava com a sua mãe lá. A festa que eu fiz foi com a sua mãe. Entendi. E você que fez a festa? Com a sua mãe. Entendi. Eu não estou entendendo o motivo de você estar respondendo dessa forma. É uma pergunta como todas as outras são feitas. Eu fiz com a sua mãe. Tava sua mãe, seu pai. Entendi. Quem você quiser. Entendi. Então você não vai responder a pergunta. A única pergunta é só essa. Eu já te respondi, ô criatura. Claro que não. Agora que você está me abordando com uma pergunta dessa. Mas é uma pergunta, Neymar. Qual é o problema de fazer uma pergunta? Eu tô te respondendo, já te respondi. Se a matéria tivesse saído... Eu quero saber, eu te fiz uma pergunta. Que família que falou isso? Eu não disse que foi família e eu não vou te dizer quem foi que falou. Eu não disse que foi família e eu não vou te dizer quem foi que falou. Eu não preciso te dizer quem foi que falou. A gente está só te fazendo uma pergunta. É se você fez ou se você não fez a festa. É simples assim. Ô, cidadã. Escuta, eu não te dei meu telefone, eu não conheço você, não sei quem é você. Deu pra você entender? Entendi, perfeito. Você não tem esse direito de ligar pra mim, entendeu? Eu tenho o direito de te ligar, você tem o direito de não atender, você tem o direito de não responder, é simples, não tem motivo pra estresse. Já te respondi, você quer que eu responda como? Não, é eu só... não fiz festa nenhuma. Deu pra você entender? Isso, é perfeito. É só essa pergunta. Eu só queria saber se você quer vender jornal, só quero entender. Não, eu tô justamente fazendo aquilo que a gente tem que fazer, que é tentar saber se é verdade ou se não é verdade. Eu fiquei em Sochi. Quem ficou em Sochi lá foi a minha família. Eu fui lá pra deixar a minha família. E eles ficaram lá. Ok? Perfeito. Muito obrigada pela resposta. Talvez a partir daí a gente compreenda muita coisa que acontece com o Neymar. Isso mostra um despreparo gigantesco, além de uma falta de educação monstruosa. Aliás... Se a ideia era responder, não teve festa, simples, não teve festa nenhuma, ponto. Não precisava falar da mãe da repórter, do pai da repórter, ser extremamente grosseiro, extremamente mal educado. E aí não, e é sem falar porque na verdade se repete algumas normas, como já aconteceu no passado, pedir cabeça de alguém que falou mal do Neymar. Então quando vem assim, seu número está aqui, vou tomar providência. O que você subentende? Ameaça. Que vai ameaçar, que vai ligar para alguém, pedir cabeça, como já fez em outras coisas, em outras situações que a gente já sabe. Lamentável. Talvez por isso se compreenda por que o Neymar tem uma rejeição tão grande, quando na verdade deveria ser o maior ídolo e realmente, como se faz jus ao nome ídolo, idolatrado pela torcida. Eu fiquei impressionada e tenho que parabenizar a Camila Matoso pela inteligência emocional, de conseguir até explicar educadamente o trabalho de um jornalista. E ela resumiu muito bem, tem o direito de ligar e ele tem o direito de não atender, ponto. Ó, não reconheço, não vou falar com você, e desliga o telefone, simples assim. Agora, a partir do momento que chega a falar de mãe, tá com a sua mãe, ele falou isso com uma mulher, falasse com um homem para ver de repente o que ia acontecer. Foi um incidente que não deveria acontecer, foi muito ruim, mas eu não ligo isso ao Neymar, não. Acho que é mais o pai do Neymar, já que era a situação de o que puder jogar contra o Neymar sempre vai ser jogado. Hoje eu li uma frase do Tom Jobim que eu falei, é isso mesmo. Ele fala assim, está falando dos anos 60, o brasileiro ama o Garrincha, mas ele precisa aprender a amar o Pelé. O problema é que o Pelé está rico e o Garrincha está morrendo de fome. O brasileiro não gosta muito do sucesso. Então eu não ligo muito essa coisa do... Isso aqui foi péssimo. Vocês colocaram a situação, a menina foi muito bem, né? Aliás, ela é muito competente, fez uma biografia do Tite muito bacana. As respostas poderiam e deveriam ser de uma outra forma, tudo bem. Mas... Sabe aquela coisa do... o meu filho faz uma besteira e está escrito filho do Flávio Prado? Aí é o caso do pai do Neymar com a menina, no meu conceito. Mas é claro que foi vinculado ao Neymar, óbvio. Né? Porque na verdade se tratava de uma festa feita pelo Neymar, né, na qual ele estava envolvido, quer dizer, ela está apurando uma situação. Não, claro, mas né, assim, se de repente, eu só não ligo ao Neymar, né? Mas é claro que fica a ligação porque é uma coisa negativa. Tipo assim, o pai do Neymar doou 1 milhão de euros para Cruz Verde.
não sei se sairia dessa forma, entendeu? É isso só. O que se pode ligar contra o Neymar é muito feito. É isso que eu não... Sabe? Mas que o pai do Neymar foi o único familiar que ficou hospedado no mesmo hotel que a seleção, né? Aí teve isso e as famílias se incomodaram com a possível festa que ele nega e diz que não ocorreu. Não, eu não sei se teve festa ou não, acho que também não sei se foi o que ficou lá, acho que foi que o time perdeu e quando perde tudo se justifica. O Brasil ganhou em 58 e o Garrincha votou o pai de um filho. E ficou tudo bem. O Romário levava mulheres na concentração da seleção brasileira em 94, ganhou e ficou tudo bem. É que quando perde é um pepino, entendeu? Mas aí é essa coisa do mal amado e tal do Neymar e realmente não bate. O Neymar não bate com o Brasil. Isso é claro, não bate. Não bate, não tem. Se depender de mim, duas coisas que eu não faria. Eu fosse Tite, não aceitaria continuar na seleção brasileira. Fosse o Neymar, não jogaria mais pela seleção brasileira. Porque tudo vai ser ligado dessa forma. E não acho assim. Eu não vejo utilidade nenhuma para nenhum lado. É porque é diferente com o Neymar e não foi diferente com o Ronaldinho, com o Romário, com o Zico, com o Pelé, com o Sócrates. O Brasil teve tantos ídolos. Não é verdade, todos eles foram perseguidos em vários momentos. O Romário foi perseguido pra caramba, o Ronaldinho foi perseguido pra caramba, o Pelé, até hoje todo mundo fala de uma tal filha que ele não reconheceu e tal, não sei o quê. O cara de sucesso no Brasil tem problemas, tem dificuldades. Sim. Agora voltamos a falar do Palmeiras, que retornou aos treinos já nesta manhã, de olho no confronto de quarta contra o Fluminense. A reportagem é de Alexandre Silvestre. O professor parece empolgado para o trabalho. Uma segundona pra lá de boa na academia, graças à vitória de ontem em casa sobre o Galo nos acréscimos. Resultado positivo que aproxima o Palmeiras dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Quinta posição na tabela, a 7 pontos do líder Flamengo. Quem começou de titular no domingão nem veio a campo hoje, salvo o goleiro. Quem já foi titular um dia, sim, tipo o Lucas Lima, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, provocou os santistas no clássico e desfalcou o Verdão diante do Atlético. E o Borja, recuperando-se de artroscopia no joelho, precisa ainda de mais algumas semanas para estar inteiro. 100% física e psicologicamente está o goleiro Everton. Esperou a oportunidade pintar. Treinou, aparentemente não criou caso e agora é o titular da meta alviverde. Palavra de quem escala o time. Era justo e coerente nesse momento que eu desse a oportunidade do Everton ter uma sequência maior. Com Everton no gol e mais 10 na linha, o Palmeiras se arruma para o próximo desafio. É quarta-feira no Rio de Janeiro, Maraca, e se depender dele, o Everton dessa vez não passará nenhuma bola para a alegria do Verdão. Muito bem servido de goleiros, também com Jailson e Praz, que perderam a posição. Esse autógrafo tá valendo mais agora, o Everton. Jogou muito ontem, parabéns. Ainda não, mas vai melhorando aí devagarinho. E um jogador que ganhou destaque após a parada da Copa foi o goleiro Weverton, que assumiu a titularidade do Verdão. O repórter Fernando Gavini bateu um papo nessa tarde com o arqueiro palmeirense. Olha só. O Palmeiras tem um novo goleiro titular. O Everton ganhou a posição de Jailson durante a intertemporada. O substituiu no clássico contra o Santos e foi mantido no jogo contra o Atlético Mineiro. O Everton, como é que foi essa mudança aí para assumir a posição de titular do Palmeiras? Quando é que você soube que você ia jogar contra o Atlético? Bom, eu soube que já quase indo pro jogo ali na última reunião, na pré-seleção, né? O Roger falou que nesse momento ia dar uma sequência para mim no gol e fiquei feliz, né? Sabendo da responsabilidade que vai ter, né? Maior ainda de você olhar e ver os dois grandes ídolos aí da história recente do clube ali, mas acho que é um momento importante, me sinto bem preparado para toda essa pressão que vai ser e também de poder ajudar e poder aí corresponder à oportunidade que o Rocha tem dado. Você chegou no Palmeiras no começo desse ano, né? Vindo do Atlético, onde você era titular, goleiro campeão olímpico em 2016. Não foi uma decisão fácil, né, cara? Você chegar num clube que já tinha 2 grandes goleiros.
Sem dúvida, acho que foi um grande desafio, né? Como tem sido, como está sendo, né? Eu sabia que o que eu ia encontrar, né? Dois caras que dispensa falar em relação o que eles fazem dentro de campo, são dois grandes goleiros, né? Mas acho que eu topei esse desafio, né? Primeiro pela grandeza do Palmeiras, por aquilo que o Palmeiras ia me proporcionar e por aquilo também que eu acho que eu posso contribuir para ajudar o Palmeiras. Quando você chegou, você sabia que essa oportunidade poderia demorar, como demorou esses 6 meses. Mas uma coisa é ter a chance, a outra é você conseguir segurar ela. O que precisa fazer o Everton para não perder esse lugar, não voltar para a reserva? Acho que eu preciso fazer o que eu venho fazendo todos os dias, né? Muito trabalho, que foi o meu trabalho que me trouxe aqui, foi o meu trabalho que né, me deu essa oportunidade hoje. Quando eu cheguei, óbvio que eu queria muito chegar jogando, porque eu tinha um pensamento de estar na seleção ainda, de poder, né, ir à Copa. E naquele momento eu não comecei jogando, não tive essa oportunidade, enfim, e aí eu tinha 2 escolhas, ou eu largar, ou eu pedir para sair, ou eu continuar trabalhando, ter a humildade de reconhecer, né, quem estava jogando, que era merecedor também, que era um grande goleiro, que foi a escolha do Jailson. E eu fiz isso, trabalhei, perseverei, né, tive paciência e acho que agora, que a gente fala, às vezes não é fácil chegar, realmente a gente sabe que não é fácil chegar, mas é difícil de manter. Então vamos procurar pensar jogo a jogo, cada jogo uma decisão, cada jogo, né, como se fosse o último da vida, para poder agarrar essa grande oportunidade aí e se firmar aí no gol do Palmeiras. O Gazeta Esportiva volta falando do São Paulo, que depois de vencer o Corinthians por 3-1, começa a se preparar para enfrentar o Grêmio na quinta-feira em Porto Alegre. O repórter Adriano Dolfo esteve no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. O Disson é o retrato de um São Paulo que passou por dificuldades e agora ganha confiança. Eu tive um retorno de uma lesão aqui e infelizmente me incomodou muito no início. Eu tinha muitas dores, não conseguia jogar sem dor. Eu tive um pouco de medo, mas graças a Deus já superei essa lesão, já tô me sentindo muito bem fisicamente e a tendência é só melhorar com ritmo de jogo, condição física, que as coisas melhorem não só para mim, mas cada vez mais para o São Paulo também. E para o clube, esta semana era estratégica. Com 2 jogos difíceis, o São Paulo de Diego Aguirre somou 6 pontos a mais na tabela. Uma vitória contundente sobre o rival Corinthians. E agora, o time está colado no líder Flamengo. Aumenta a confiança bastante. Acho que o jogo do Flamengo, principalmente, porque eles tinham já 4 pontos de diferença. Então, se a gente não tivesse diminuído essa diferença, poderia ter dado um baque na equipe. Então, foi uma vitória que já deu uma confiança a mais. E vencer um clássico é mais do que importante perante a nossa torcida que lotou o estádio. Então acho que isso aumentou bastante a confiança do time, mas não garante nada. O clima de confiança e expectativa para continuar a caminhada rumo ao título tem agora mais uma partida complicada. Quinta-feira, o Grêmio em Porto Alegre. O time do Grêmio é um time que tem muita qualidade técnica, que prioriza a posse de bola. Então acredito que a gente tem que procurar dar o menos espaço possível para eles, que eles não possam criar tanto como eles são acostumados a criar. E saber jogar como a gente vem jogando. Nosso time tem uma defesa hoje sólida e tem jogadores na frente que sabem decidir as partidas. Então tá num bom dia, focado, concentrado, que a gente pode buscar um resultado lá também. Para este confronto, o desfalque continua sendo o volante Jusilei, que está com problema muscular na coxa. Por outro lado, o técnico Diego Aguirre terá os retornos de Everton e Sidão, que estavam suspensos. A grande dúvida está em relação ao aproveitamento do lateral Éder Militão. O pai do jogador havia declarado que o clássico com o Corinthians seria o último antes de partir para o Porto de Portugal. O jogador, porém, apareceu no clube, fez trabalho de reabilitação física e, segundo o comunicado oficial do São Paulo, pode ser relacionado para o jogo desta quinta-feira. O tricolor não conseguia 4 vitórias seguidas desde 2014. Aguirre ostenta um bom aproveitamento desde que assumiu a equipe, somando 10 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Um São Paulo que há muito não se via,
passando pelos adversários como um rolo compressor. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Corinthians. Confira. Sem nada a comemorar, o Corinthians retomou as atividades na tarde desta segunda-feira. E a ordem por aqui é juntar os cacos da derrota para o São Paulo e já pensar na partida da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro na Arena pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Osmar Loss, que voltou a ser pressionado por bons resultados, tem problemas para esse compromisso. O departamento médico corintiano está com muitos pacientes. Roger, Ralf e Mantuan ainda continuam em tratamento e estão sem data confirmada para retorno. O que estava ruim ficou ainda pior. No início da tarde, chegou a confirmação de mais 2 jogadores contundidos. Pedro Henrique, com um problema muscular no posterior da coxa esquerda, vai desfalcar o time por 2 partidas. Só na próxima semana, uma reavaliação vai determinar quando ele ficará novamente à disposição do técnico corintiano. E a pior informação dessa segunda-feira dá conta de que René Júnior só voltará a campo na próxima temporada. No clássico contra o São Paulo, o atleta sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Vai ter que submeter a uma cirurgia, ligamento cruzado. E isso indica que René Júnior só ficará à disposição na próxima temporada. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E vamos ao resultado da nossa enquete. Você acha justa a demissão de Jair Ventura do Santos? E a maioria do pessoal que votou disse que sim, com 51% dos votos. Paulinha, o Michael estava sendo esperado na Roma, quando ele chegar uma grana, mas ele parece que vai para o Barcelona. O Barcelona ele não atravessou o negócio. Barcelona atravessou o negócio. Um beijo, nós encerramos aqui homenageando o Slash, ex-guitarrista do Guns N' Roses, completa hoje 53 anos. Beijo, boa semana!